Chamar aqui essa noite o privilégio que a gente vai ter de ter um homem de Deus lá da SEC de Padre Miguel, pastor cheio de fogo, pastor Rogério, a gente está passando a palavra do pastor Rogério assim. Quero que você olhe para o seu irmão que está ao seu lado, assim: irmão, o verão já começou. Mas estar com Jesus não depende de estação. Aleluia! Estarmos a Deus não depende de estação. Ô irmão, vira para o seu irmão e fala. Ô crente, não fala para mim não, olha para ele. Fala para esse irmão: vamos à praia, vamos passear. Mas a hora que for para buscar Deus, é para buscar Deus. Amém? Amém. Joga o sono para lá, joga o cansaço para lá e vamos para a casa do Senhor. Aleluia! Aleluia! Agora levanta tua mão para cá, junto comigo. Senhor, nós estamos aqui. E nós sabemos que o Senhor também está. Amém. E declaramos desde já: o Senhor tem toda a autoridade nesse lugar para falar, para ministrar, para corrigir, para encorajar, para promover, para operar segundo o seu querer nessa hora. Nós confiamos no Senhor, no pastor Rogério, o anjo que o Senhor enviou para falar no coração desta igreja nesta noite. Nós declaramos a liberdade do Espírito Santo, o reinado e o governo do Espírito Santo sobre cada mente, cada coração agora. Nós declaramos, Senhor, nossa mente sujeitas, cativas à obediência de Cristo e à palavra do Senhor. Esse lugar se enche da tua presença. Amém. Que a tua nuvem enche o templo do nosso coração, o templo do nosso ser hoje. E a tua palavra encontre em nós uma terra boa, uma terra fértil, para que ela possa florescer, crescer e frutificar. Isso, toma o teu servo, Senhor. Faz dele labareda de fogo mais uma vez. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu não sei se vai interferir muito na programação do culto, mas a segunda canção que nós adoramos aqui no louvor ainda está aqui na minha cabeça, e eu queria perguntar para a equipe de louvor se teria a possibilidade de nós cantarmos ela novamente. Vocês conseguem me ajudar, me dar esse apoio? Eu não conhecia, mas eu creio que Deus tem um propósito para tudo que Ele faz. E eu vim hoje aqui com uma missão, uma rica oportunidade de compartilhar uma palavra com os irmãos. E quando eu ouvi essa canção, automaticamente o Espírito Santo foi entrelaçando com aquilo que Ele quer falar conosco. Enquanto os irmãos estão se preparando aqui, nós iremos falar sobre qual a postura Deus espera de nós num tempo de crise. Quando a crise vem até nós, o que o Senhor espera? Qual o comportamento que Ele espera? Quais as ações que Ele espera? O que Ele não gostaria que fosse feito? Mas escute essa canção novamente. Talvez você já conheça, eu não conhecia, mas eu creio que o Espírito Santo já está falando conosco. Os meus olhos viram a salvação. Se você pudesse colocar de pé, A luz para se você puder respirar fundo nesse momento,
amor por ti, Jesus. Não será segredo. Não será um segredo. Será explícito. Será público. Será divulgado. E não é da boca para fora. Não é uma falácia. É verdadeiro. É assim que nós queremos nos comportar, Jesus. Quero agradecer ao Ministério de Louvor. Eu quero declarar para você, querido, que você, nos dias que o Senhor te conservar nessa terra, que você seja um corajoso, uma corajosa, de ser explícito no seu amor acerca do Senhor. Temos vivido dias diferenciados. Nós viemos no carro com o apóstolo. Viemos eu, o apóstolo Roland e o Felipe. Você pode se assentar. E nós vínhamos compartilhando. Em um dado momento o Felipe fez uma pergunta para o apóstolo sobre os mártires. E aí nós começamos a falar sobre os mártires, sobre como foi difícil para eles trazer viva a mensagem da cruz até os nossos dias. E nós chegamos a uma conclusão que a dificuldade que existia para eles em seu tempo também existe para nós hoje. Você não corre o risco de alguém entrar na sua casa e te matar, de alguém te proibir de você falar de Jesus. Mas você vê a todo momento a pornografia invadir o seio da sua família. Você vê a violência querendo tocar na sua porta. Você vê alguns costumes sendo totalmente desprezados. Você vê a estrutura da família ameaçada. E para um jovem, para um adolescente hoje, declarar explicitamente que ele ama Jesus, que ele não compactua com nada que está sendo empurrado goela abaixo dessa geração, é muito desafiador. Nós estamos com o desafio de preparar os próximos mártires, preparar os corajosos que vão resistir a coisas terríveis, a propostas terríveis, difíceis, mas necessárias. E como eu falei com vocês, eu quero compartilhar uma mensagem que nos ensina a conquistar na crise. Tem pessoas no meio secular que dizem que a crise é o tempo e a oportunidade de crescer. Quem se prepara vence na crise. O despreparado perde. Você junta uma economia, se instaura uma crise, alguém precisa vender, você tem para comprar. Alguém precisa se abrigar, você tem para alugar. Quem se prepara, vence na crise. O despreparado acaba perecendo. E Deus tem ensinamentos para nós vencermos em tempos de crise. Quando está tudo favorável, quando os campos estão brancos, quando as árvores estão cheias de fruta, quando a conta está lá recheada para o Pix bater com certeza, você nem vê o preço, você entra no mercado, enche o carrinho, passa, aproximação.
está tranquilo. Mas quando vem a crise, como que a gente passa, se comporta da mesma maneira? Como é que a gente entra no mercado da mesma postura de quando estava tudo favorável? A Bíblia tem segredos para nós. Nós vamos ler 1 Samuel 13, 19. Você que gosta de anotar a palavra. No início da minha conversão, os discipuladores eram os dirigentes do grupo familiar. E a minha discipuladora era uma senhora. Todo final do culto ela chegava para mim com aquela cara de senhora, né? Aquelas vovó, assim, tão amada. Você notou a palavra, meu filho? Aí dava aquele constrangimento. Porque na minha época não tinha WhatsApp, mas tinha o bilhete SAP. Viu a roupa que a irmã chegou na igreja, passava por isso. Aí daqui a pouco estavam todos os jovens, né? Que eram os jovens que faziam, claro. Todos rindo, anotando várias coisas, vários comentários, mas às vezes a gente esquecia de anotar o mais importante, que era a palavra. E eu recebi essas indagações umas 3, 4 vezes, e eu fiquei constrangido, eu parei. Não parei de fazer os bilhetinhos, porque eu era jovem, e era a onda da época. Mas eu, na hora da palavra, eu anotava a palavra. E isso ficou para mim como um legado. Isso me ajudou em muitas áreas da minha vida. 1 Samuel 13, 19 diz assim: em toda terra de Israel, repita assim comigo, toda a terra, todos os lugares de Israel, nenhum ferreiro se achava. Por quê? Porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Saiu uma ordem, um decreto que não podia existir ferreiro para que o povo de Israel não possuísse armas. Por que o inimigo não quer que você tenha arma? Eles não eram um exército poderoso? Eles não tinham os seus soldados? Eles não tinham os seus guerreiros? Por que eles temiam que o povo de Israel possuísse suas próprias armas? Isso é uma coisa para a gente pensar. Será que o diabo ele se importa de você ter arma ou não? Eu vou te perguntar, você tem alguma arma em casa? Não é porte de arma, não. Você tem oração em casa? Você tem jejum na tua casa? Você tem porte de arma para jejum e oração? Você tem intercessão, né? Que tem intercessão. Qual é o dia da intercessão? Terça e domingo. Que hora que é a intercessão? Terça é 18 horas, domingo 17h15. 18 horas. Lá em Padre Miguel é quarta-feira, 8 horas da manhã. O pessoal vai tudo armado. Porque nós temos que ter armas, querido. Como é que você vence o inimigo sem arma, desarmado? Você vai no amor conversar com ele. Você vai evangelizar o inimigo. O inimigo, a Bíblia diz que nós precisamos subjugar ele, colocar ele debaixo dos nossos pés. Davi não só derrubou o inimigo, mas arrancou a cabeça. Aquele gigante nunca mais poderia levantar para ter outra oportunidade de afrontar o exército de Deus. O inimigo é para estar derrotado. Mas você não vai derrotar um inimigo sem arma. E você vê aqui que a Bíblia está te mostrando que era importante para o exército inimigo que Israel não possuísse armas. O inimigo se preocupa de você
não possuir armas. Ele te distrai, ele te ocupa, ele te aflige, ele te dá outras oportunidades. Na hora da intercessão, 18 horas, talvez ele vai botar uma live do pastor que está bombando na internet e tal, aí você aprende muito com aquele pastor. Mas talvez aquele ensinamento não vai ser para você arma, ele vai ser ensinamento, mas não vai ser arma. Para derrotar, você derrota com arma. Para outras questões, você vai usar o ensinamento. Então, 18 horas da noite, você precisa estar fazendo o quê? Recarregando a tua munição aqui. Lutando, se armando, se equipando. Aí você volta para casa cheio de arma. E depois você bota lá no YouTube de novo, vê outro dia o pastor que ensina. Não é proibido, não é pecado, aprender. Mas na hora de se armar, nós precisamos se armar. O inimigo trabalha para que nós não tenhamos armas. Presta atenção nesse ponto. Uma pergunta que eu vou fazer para você: você acredita que você foi criado para ter uma vida plena? Uma vida plena, uma vida completa. Você olhar para a tua história, você olhar para trás e falar: caramba, eu cresci, eu aprendi sobre a palavra, eu treinei, eu fui ordenado, eu treinei meus filhos, meu filho se formou, meu filho hoje está numa escola profética lá em algum lugar, no Meia, missionário, minha esposa está com tudo que ela gostaria de ter dentro de casa. Deus nos criou para ter essas conquistas, não apenas para viver lutando e perdendo e prejuízos e é mandado embora e fica desempregado e luta. Isso é uma luta, né? Que você precisa ter a arma, mas essa luta ela é vencida e você, cada vitória você vai se estabelecendo. Foi para isso que Deus nos criou, para ter uma vida plena. Em uma época de guerras, por que os filisteus não queriam que houvesse ferreiros em Israel? Foi que nós já demos esse panorama aqui. Toda vez, querido, que você entender que você está travando uma batalha, você precisa ter aonde recorrer. O pastor Júlio, ele vai te receber talvez num gabinete, vai ouvir você, vai orar por você, vai repreender as coisas que estão tentando te afligir, te derrubar. Mas a guerra é sua, a guerra não é do pastor Júlio. Ele vai te dar talvez orientações, vai te dar estratégias, mas estratégias para vencer com as suas armas, com os seus escudos, com as suas muralhas, com os seus carros de fogo, com aquilo que você vai conquistando em Deus de arsenal. Talvez você está lutando com um inimigo com uma espadinha, e talvez você precisaria ter um cavalo, um carro de fogo, você já precisaria ter construído uma muralha fortalecida, você já precisaria ter alguns flecheiros em torres de vigia para quando o inimigo tentasse chegar de surpresa, ele mesmo ser interceptado. E cada uma dessas armas são conquistadas em Deus, com oração, com jejum, com ensinamentos. E a resposta para essa pergunta aqui, por quê? Por que os filisteus não queriam que Israel tivesse ferreiro? A resposta para essa pergunta é uma: medo. Quando você está armado, o diabo tem medo de você. Você bem equipado, armado, com as armas corretas para que você está enfrentando, o diabo foge de você.
O inimigo, ele não trava uma batalha que ele não tenha certeza que ele vai vencer. Quando ele começa a perceber que o exército está postado, ele foge. A Bíblia fala disso. Existia o diabo e ele vai fugir disso. Quando você está armado, você assume o controle da situação. Você estabelece os seus limites. Daqui não passa ninguém. Nós vivemos uma situação lá no Rio de Janeiro, não sei se aqui tem algo parecido, acredito que não, espero que não, que o poder público, em alguns territórios, já perdeu a autoridade. Quem manda é o tráfico. E o tráfico muito bem armado. Nós moramos bem próximo, nossa igreja é próxima a uma comunidade. E é a arma de verdade. Não é só arma pesada. E eles impõem limite. Falam, eles colocam uma barricada, um tambor, o que eles conseguirem. E eles botam um limite, daqui para lá só entra quem a gente permitir. Se entrar enganado, leva tiro. Se acontecer, se a polícia tentar entrar, pode até conseguir entrar, mas antes vai ter uma resistência. Então, a tua arma, eu não quero ficar fazendo uma alusão ao armamento do tráfico, mas só para você entender que se esse traficante não tivesse nenhuma arma, qual o poder que ele ia ter de botar uma barricada ali? Qualquer policial que entrasse, chegasse ali, ia entrar, não tem arma nenhuma. Como eles têm arma, hoje eles estão mais bem armados que a polícia militar em determinadas situações. E eles impõem um perímetro, não entra. Você consegue delimitar uma área dentro da tua família, dentro do teu grupo familiar, dentro do teu discípulo, falar assim, aqui o diabo não vai. Pode zanzar lá na rua, ele pode possuir pessoas lá que não têm a vida com Deus, mas aqui, se ele chegar aqui perto, ele já não tem nenhuma possibilidade dele tocar na vida do meu discípulo, dele influenciar meus filhos, dele tocar no meu relacionamento, dele tocar nas minhas finanças, dele tentar trazer prejuízo para nós como igreja, como ministério. Aqui, meu exército está postado aqui, está armado, está poderoso. Meu armamento está em dia. E eu coloquei esse limite aqui. Deus te dá autoridade para isso. Deus te coloca nessa terra como um representante dos céus. Você tem autoridade aqui. É tão interessante isso, que essa postura de você poder garantir o limite, a segurança, ela traz de volta a esperança. Eu vou fazer de novo aqui uma ponte. Alguns anos atrás, o Brasil, de uma certa forma, fez uma força conjunta, polícia, acho que a Marinha participou também, Exército, e tomaram completamente o Morro do Alemão. É um lugar enorme, que eles falam assim, Morro do Alemão, parece que é um morro, mas quem tiver a oportunidade um dia de se pesquisar no YouTube, no Google, vai ver que é um complexo. Na verdade, eles chamam de complexo do Alemão. São várias favelas perto uma da outra, e tudo aquilo ali, toda aquela região era dominada pelo tráfico. Não entrava policiamento. Mas, devido a alguns acontecimentos, houve essa força-tarefa que entrou e limpou todo. Não sobrou nenhum bandido lá. Sobrou escondido lá na época, mas instauraram as UPPs e ali se tornou
uma localidade, eles colocaram até o nome, pacificada. E as pessoas passaram a ter esperança. Não, agora eu posso chegar a qualquer hora, agora meus filhos vão ter segurança, agora não vai ter mais tiroteio, não vai ter mais bala perdida, o policiamento está aqui, tem a ronda, traz de volta lá eles costumam fazer essa colocação também, uma sensação de segurança, né? Lá no Rio de Janeiro fala muito isso. E as pessoas, elas se enchem de esperança. Agora imagina você tem um discipulador que você vê nele uma vida com Deus, tudo que ele fala para você acontece, você visita pessoas com ele, ele ora, os demônios saem, né? Ele vai evangelizar com você, as pessoas ficam ali sensibilizadas, aceitam Jesus, ali você ajuda ele a consolidar aquela pessoa, e você percebe nele um exército. E talvez você, às vezes, quando está numa situação mais desfavorecida, você não está conseguindo vencer, e aí teu discipulador chega, fala para mim, não dá uma... Ai, graças a Deus, o pastor Júlio chegou, ou o irmão chegou, meu discipulador chegou um reforço para me ajudar. Mas nós precisamos entender que cada um de nós precisamos ser esse reforço. Cada um de nós precisamos ter essa garantia de instaurar paz aonde a gente chega, de cada vez mais avançar com as nossas fronteiras, os nossos limites, de ir dando uma identidade para o bairro. Pensa você na vida do apóstolo Paulo, ele chegava numa cidade, só ele chegava lá, conversava com algumas pessoas, aí conseguia recurso, abria uma igreja. Não tinha igreja ali, consequentemente não tinha cristão, não tinha uma palavra de vida naquele lugar. E ali ele abria uma igreja, ele começava a discipular. Você acha que aquele lugar permanecia da mesma forma? Que as famílias continuavam vivendo da mesma forma, sendo evangelizadas, sendo tocadas pela palavra de Deus? Claro que não. Aquela localidade, ela era transformada à luz da palavra. Você vai encontrar relatos de que feitiçaria não tinha mais lugar, adivinhações, as pessoas começaram a ter prejuízo, por isso começavam a perseguir o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o poder verdadeiro se apresentava e aquilo que era falso começava a ser exposto. E as pessoas entendiam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E elas começavam a ter sua vida transformada. Então, quem é o apóstolo Paulo de hoje? Somos eu e você. Quem são as pessoas que fundam igrejas, que chegam, né? Vamos nessa rua aqui do lado aqui, pastor Luiz. Quem sabe o nome dessa rua aqui do lado, que tem a pousada? Rua Porto Velho. Que vai chegar ali na Rua Porto Velho, vai bater ali na pousada. Irmão, tudo bom? Olha, eu posso fazer um trabalho de oração aqui com você, toda quarta-feira, com um horário familiar para você? Não, posso sim, pode sim, vem aqui. Eu me funcionário e ali a palavra começa a entrar naquela pousada. O irmão fica, meu Deus, está começando a lucrar aqui, está vindo mais pessoas, a pousada só fica cheia. Tem gente querendo vir dormir aqui e aconteceu, não sei o que é isso. Meu irmão, isso é Deus na tua vida. Deus está começando a movimentar esse negócio. Deus já entrou nesse negócio e agora não vai parar mais. Contrata pessoas, faz uma reforma nesse lugar. Vai ser a melhor pousada de Cabo Frio e aquilo começa a acontecer. É transformado, porque entrou a presença de Deus ali. A pessoa armada, uniformizada, toda equipada, toda paramentada, poderoso, veio da intercessão, cheio de unção, cheio de graça, destemido, preparado, entrou ali e fez o que precisava ser feito. Deus vai conosco e Ele nos garante. Deus nos dá a ferramenta necessária para nós desbaratarmos os exércitos inimigos. Aí talvez a pessoa, pastor,
pastor, ou não sei, talvez foi um irmão, não foi pastor, um irmão, mas quando aqui acaba o tempo de praia, aqui fica tudo vazio, fala, irmão, Deus vai te dar uma estratégia. Olha, vai, e aí Deus dá uma estratégia, e bota a piscina de água quente, e faz um luau gospel, e toda quarta-feira, depois do grupo familiar, vai todo mundo para a pousada, paga R$15 e fica lá, uma maravilha. Fala, meu Deus, pastor, deu certo mesmo, olha só, Deus está contigo. E a coisa vai acontecendo, porque o Espírito Santo, Ele nos dá a condição, Ele faz acontecer alguma coisa a nosso favor, quando nada está a nosso favor, quando a crise está instaurada, quando estão todos ali perplexos, sem conseguir dar um passo, aparece você igual Davi. O que está acontecendo aqui nessa crise? O que está essa crise aqui, gente? Ah, porque acabou o verão, agora o pessoal só vai encher aqui só no outro verão. Eu falei, não, negativo. Deus é Deus só 3 meses no ano para fazer o teu negócio prosperar. Deus é Deus o ano todo. Vamos sentar aqui, vamos fazer uma reunião de oração. Melhor, segunda-feira, né? É intercessão? Terça-feira, 18 horas, você tem um compromisso comigo. Vou te levar num lugar que vai nos ajudar. Aí ele traz o dono da intercessão, da pousada, aqui na intercessão. Aí, palavra, oração. Ele acha que nada aconteceu. Mas ele voltou para casa cheio de arma. Ele voltou para casa todo equipado. E você sabe, você está vendo ele equipado, ele não está vendo. Mas ele vai perceber que ele está armado quando os inimigos começarem a sair da frente dele, quando as coisas começarem a acontecer, e ele vai ver o seu negócio, ou a sua família, ou a sua vida acadêmica despontar, aquilo que estava travado começar a romper. É assim que Deus faz, querido. Mas o Davi tem que estar lá na hora. O Paulo tem que estar lá. O Elias fala assim, o quê? 400 e pouco, querido. Pode subir todo mundo aí, sobe o resto, ó, faz, bota água, bota o que você quiser aí, mas quando orar, o Deus que responder com fogo vai ser o Deus verdadeiro. Beleza? Vamos lá, pode ficar o dia todo. Elias foi para aquele lugar, tão armado. Ele falou, é impossível descer desse monte sem ganhar essa batalha. É impossível, não pode chicotear, pode chamar o teu Deus, pode gritar. Se tivesse internet naquela hora, ela falava, manda um WhatsApp para o teu Deus, manda não sei, um direct, chama ele no Instagram, faz alguma coisa, ele tem que responder. Mas se ele vai responder com qualquer coisa, menos com fogo. Com fogo, só o Deus vivo. E quando ele se cansou de toda aquela esquisitice, ele falou assim, agora eu vou orar. Enche isso de água aí, enche, bota bastante água. E ele faz uma oração breve. Senhor, tem aquele local tudo consumido, a Bíblia fala que não sobra nada. E o que aconteceu com aqueles homens? Morreram todo mundo. Aquilo que parecia ser uma covardia contra Elias se tornou um grande testemunho, uma vitória que inflamou o coração do povo. Talvez você vai ser uma pessoa que Deus vai usar para acender, para colocar um incêndio na floresta. Deus vai acender você e vai mandar você começar a andar no meio das árvores. E aquelas árvores vão todas ser incendiadas para a glória do Senhor. Mas ele precisa de né? Você está disposto a queimar para o Senhor? Está disposto a fazer essa canção ser verdadeira? De você consumir a tua vida para coroar a Deus?
é uma palavra muito profunda. Consumo acaba. Deus vai te gastar. Deus vai usar você no teu limite. Vai ser colocada uma coroa na cabeça dele. Mas ele não te deixa lá no limite, pois ele vem e te enche novamente. E esse processo, ele é contínuo. Ele te enche, e aí ele te envia, e depois ele consome aquilo que ele colocou dentro de você. O que ele consome é diluído em quem está precisando daquilo que está em você. A Bíblia fala em 2 Coríntios 10, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Você não vai lutar com o diabo, com o inimigo, com uma espada, com uma arma de fogo. Nós lá em Padre Miguel, nós encerramos agora uma temporada de Casa de Paz, né? Não sei se aqui em Cabo Frio vocês já fizeram Casa de Paz alguma vez. É como se fosse um GE, né? Mas a gente vai sincronizar, né? Começa todo mundo no mesmo tempo e vai acabando mais ou menos tudo na mesma época, e depois a gente faz uma celebração. E uma das casas de paz que a pastora Érica estava supervisionando, o anfitrião geralmente leva ela em casa, né, junto com umas outras pessoas. Aí ele estava agitado aquele dia e tal, foi aquele cara, daqui a pouco ele falou, não, porque agora eu ando armado, com a arma assim, encaixando, porque fulano arrumou uma confusão comigo, e qualquer momento, aí a Érica me contou, ela falou, meu Deus, eu não cheguei nesse momento. Porque as pessoas acham que essa é a segurança delas, né? Mas nós temos certeza que isso não é suficiente quando nós estamos lidando com um inimigo. O inimigo é nossas almas. As nossas almas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Quando você começa a falar aquela certeza das pessoas contrárias à palavra de Deus, ela vai caindo. Deus vai te usando de tal forma que você vai destruindo fortalezas, conceitos que já estavam estabelecidos, fortificados há anos na mente daquela pessoa. Você fala 2, 3 frases, aquilo despedaça. Parece que a gente consegue ver uma muralha sendo destruída, um tiro de um míssil que aquilo destrói. Com uma frase, 2, 3 frases que você falou. Você ouviu aquela pessoa falar, ela vai argumentando, não, por quê? Porque você está ouvindo, daqui a pouco Deus fala isso. Na hora que você fala, tudo aquilo que ela falou cai por terra. Não há mais argumento, há um silêncio, faz calar toda a altivez e traz à tona o conhecimento de Cristo. Ele tem conhecimento para nós. Ele destrói essas fortalezas. Estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Quando eu vivo uma vida cristã e obedeço a palavra de Deus, eu estou vingando a desobediência. Nós recentemente estávamos trabalhando num estudo lá na igreja com os líderes. O apóstolo também tem falado muito essa palavra conosco, que para eu evidenciar o erro na vida de alguém, eu não preciso ficar falando desse erro, eu não preciso ficar comentando sobre, poxa, fulano só chega atrasado, não é possível, o culto começa às 6 horas, chega às 6h15, 6h20,
Poxa, fulano não dá satisfação, ó, não veio hoje. Por que ele não veio? Quem sabe, não sei. E vários outros erros que é comum haver esse tipo de comentário. Mas não é dessa forma que nós ganhamos esse terreno. Nós evidenciamos esse erro de uma maneira efetiva e produtiva. Como é que faz então, pastor? Como é que eu consigo demonstrar esse erro? Você praticando certo. Se você se manter constante, praticando o que é certo, obedecendo a sua liderança, fazendo conforme está sendo orientado, cada vez mais o que não está certo é evidenciado, fica à mostra, fica exposto, porque você está se esforçando para estar ali dentro daquilo que é solicitado. E o que não está de acordo com isso em algum momento vai ficar exposto. Aí traz constrangimento, traz oportunidade de arrependimento e traz conserto. Mas o que vai efetivar, que vai tornar esse conserto algo garantido, é você se manter constante naquilo que você está sendo ensinado. Você está sendo ensinado a ser um fiel dizimista. Você está sendo ensinado a ser um ofertante, a você semear. Você está sendo ensinado a discipular, a ser fiel ao teu discipulado. Você está sendo ensinado a ganhar pessoas para Jesus, a evangelizar, a trazer convidados para o grupo familiar. Se você se manter constante nisso, o irmão que está com dificuldade em andar nesse caminho, ele daqui a pouco ele vai ficando assim meio distanciado, ele vai ficar evidente. Não é para ficar abandonado, mas a própria pessoa reconhece que ela precisa avançar no plano, que todos estão avançando e ela precisa de ajuda, e aí é o momento de nós entrarmos e ajudarmos, fortalecendo esse irmão. Mas a maneira, quero reforçar isso, a maneira mais eficiente é você ser constante com a sua liderança. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e repreender e corrigir e instruir em justiça. Provérbios 22:6. Educa a criança o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isaías 53:4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada um desses textos, ele te dá força, respaldo, toda vez que vem ataque do inimigo sobre a nossa mente. Às vezes o inimigo coloca ali um pensamento, e uma coisa que eu aprendi num retiro que eu fui, vou dar spoiler aqui, que o inimigo, quando ele quer falar para você realizar alguma ação, ele sempre fala na primeira pessoa. Talvez o que eu vou falar aqui agora você vai... já aconteceu isso comigo. Temos a intercessão terça-feira, 18 horas, né? Aí dá 5 horas da tarde, aí estou com uma vontade de, sei lá o que, qualquer coisa. Não é você que está com essa vontade, é um sugestionamento, porque a tua vontade está na intercessão, mas sutilmente começa um sugestionamento. Estou com uma vontade de ir lá na matriz, ver se tem alguém lá na igreja, se não tiver
tiver, eu volto para casa. Não dá nada. Estou com uma vontade de ir na praia, dar uma caminhada, esticar um pouco. Caminha para cá, ó, vem andando. Entra aqui no salão, fica dando volta aqui, declarando caminha à vontade. E aí daqui a pouco vai passar essa vontade de andar, você senta, ou você ajoelha, você ora. Porque a tua vontade, 18 horas, terça-feira, é estar na intercessão. Aí se você se mantém constante, você ajuda o que não está conseguindo vir, você vê os milagres acontecendo na intercessão. Mês passado nós apresentamos um neném não, uma criança, acho que ele já tem, agora ele já está com uns 3 anos, mas quando ele era mais novinho, ele não andava, ele tinha um problema nas pernas, estava precisando usar calçado ortopédico e estava já se preparando para colocar aquelas próteses, né, que é mais sofrido para os pais, o filho, aquelas próteses. E ele também não falava, estava com suspeita de autismo. E aí a mãe, uma irmã da igreja que tomava conta dessa criança, começou a levar ele para a intercessão, quarta-feira de manhã. Isso foi no meio da pandemia. Uma outra coisa que você precisa aprender: quando você está na guerra, quando as pessoas estão na guerra, estão percebendo que o negócio está bravo, aí elas começam a procurar as armas. Meu Deus, cadê minha arma? Cadê a intercessão? Já que tem intercessão, que hora é de manhã? De manhã, de noite? Eu vou. Mas não espere entrar na guerra para procurar arma, não, querido. Pode não dar tempo. Pode não dar tempo de você achar uma arma, de você conseguir se preparar, o diabo vir e acabar com aquilo que é um tesouro para você. Anda armado, querido. Grava o que eu estou falando para você. Anda preparado. Anda com uma palavra. Eu vim com o Altamir agora no carro, estava me dando uma carona e falou assim: ó, esses dias Deus me deu uma palavra. Eu falei: se o pastor não tivesse vindo hoje, eu ia ministrar essa palavra. Eu falei: glória a Deus, irmão. Ó. Porque você acha que ele estava andando do nada, ele deu uma palavra para ele? Não, querido. Para Deus dar uma palavra, a pessoa tem que estar orando, tem que estar buscando, tem que estar lendo a Bíblia, tem que vir para a intercessão, tem que estar preparando o seu armamento. Porque na hora que ele precisar usar uma arma, ele tem. Ele tem. E essa criança, queridos, um ato profético lá, para a honra e glória do Senhor, minha esposa pegou essa criança pela mão. Ele vai andar hoje. Segurou ela pela mão, levantou, ele ainda com as perninhas meio fraca, né, também nunca desafiavam ele a andar. Já tinham aceitado aquela condição. Ela não vai andar hoje. E eles vão começar a orar. Ele começou a andar, ele foi devagarzinho. Eu sei que no final da intercessão, eles estavam andando sozinhos. E era uma criança que ela não aprendeu a andar. Assim, quem entende criança pequena em casa, sabe que vai gatinhando, aí vai apoiando nas coisas, vai equilibrar. Ela andou naquele dia. Nunca tinha andado. Andou. E no mês passado a mãe dele estava lá no culto da igreja, chorando. Ela não é evangélica ainda. Olha só, você vê que mesmo com um milagre desse, ela mais do que ninguém sabe que isso é um milagre. Porque ela acompanhou desde o nascimento. As pessoas da igreja, só alguns ouviram falar, outros viram quem estava lá no dia. Mas a mãe sabe que aquilo não é. E ela ainda não aceitou Jesus. Mas ela estava chorando. Como o apóstolo estava lá apresentando aquela criança. E esse milagre, ele nasceu na intercessão. Está no meio do arsenal. O pessoal tudo apontou a arma. Vai cair hoje esse demônio, vai sair. Começaram a atirar. Eita, glória! Agora pensa você, querido. Você está desanimado com uma situação na tua vida. Você vem para uma intercessão. E você vê uma criança atrofiada andar. Você acha que você vai voltar para casa do mesmo jeito? Você acha que você vai levar uma faquinha para casa? Você acha que você vai levar um canivete para casa? Você vai levar muita arma, querido.
Você vai voltar para casa tão armado, que se algum espírito maligno passar perto de você, ele vai fazer que nem aqueles porcos, vai se lançar em algum lugar. Porque essas experiências a gente só tem quando nós nos colocamos na oportunidade de estar em contato com o milagre. O milagre não acontece por acaso. O Deus que faz o milagre, Ele não é um Deus do acaso. Ele é provocado, Ele é desejado, e Ele é alcançado. E cada vez que o diabo tentar falar com você na primeira pessoa, você tem cada um desses versículos aqui para declarar para ele. Diabo, ó, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Sai, eu vou para a intercessão. Eu posso não estar com vontade, mas eu vou. E assim outros exemplos. Já caminhando aqui para o fechamento dessa mensagem. Uma coisa muito comum também, infelizmente, é nós mesmos fazemos declarações. E aí não é nem o diabo que faz, isso aí não está nem na conta dele. Porque quantos aqui trabalham semanalmente, aí, segunda a sexta, ou por plantão? A maioria está trabalhando, graças a Deus. Teu trabalho, você cansa ou descansa? A maioria aqui cansa. Ninguém aqui trabalha na Ortobon, testando colchão. A maioria cansa. É verídico você falar que na terça-feira, no ônibus, 5h30, você está cansado? Ou você está falando mentira? Você está cansado. Né? É uma verdade. Mas eu quero te desafiar que isso não seja uma declaração. Porque tudo que a gente declara aqui, você querendo ou não, se torna uma matéria-prima, um material de construção para o Espírito Santo ou para o nosso inimigo. Saiu da boca o material. Dependendo do que você falar, o Espírito Santo usa. Opa, gostei dessa declaração aí, Brasil. Se você falar, for mais conveniente para o inimigo usar, ele vai usar. Cansaço é mais conveniente para o Espírito Santo ou é argumento para o nosso inimigo começar os sugestionamentos? Ah, você está cansado, né? Ah, então seria melhor eu ir para casa agora tomar um banho, né? Dá tempo de eu pegar o final da intercessão. Mentira, querido. Você vai tomar um banho, você vai relaxar, aí vai acontecer alguma outra coisa, e não sei o que, quando você vê já é 10 para as 7, não sei que hora que termina a intercessão, e você não vai vir para a intercessão. Então você está cansado, você pode até falar assim: Senhor, eu quero agora ser cheio de força, porque eu preciso ir para a intercessão. Talvez você nem quer ir para a intercessão, também não é mentira, você não está falando mentira, você está falando que você precisa ir. Você não está declarando que você não quer ir. Talvez dentro de você não gostaria de ir. Mas você está declarando para Deus: eu preciso ir. O Espírito Santo, querido, vai pegar essa declaração, ele vai te ajudar. Ele vai revigorar você. Alguma coisa vai favorecer. Você está na intercessão, ele vai fazer você chegar na intercessão. Eu te digo mais: talvez vai ser um dia que você, cansado, vai ser o dia que mais o Senhor vai te usar, mais o Senhor vai bradar através de você, e você vai sair daquela intercessão, talvez mais cansado do que você chegou, mas tão satisfeito, tão realizado, um sorriso no rosto. Imagina você sair da intercessão vendo uma criança andar, e quem mais ficou dando volta no salão com ela foi você. Meu Deus, estou cansado. Eu falava para o filho, anda com ela, anda que você vai ver o que eu vou fazer. E no final daquela intercessão, aquela criança está andando sozinha. Você continua cansado, aí você está realizado.
A Bíblia nos diz em Isaías 40, quando o diabo falar para você que você não tem forças, olha o que você tem autoridade para falar para o diabo. Isaías 40, 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Querido, sempre que você estiver esgotado, você está lá, meu Deus, preciso de um Uber agora, estou para casa de Uber, eu não vou nem andar. Vou descer no ponto, eu vou pegar um moto, lá no Rio tem um moto Uber, não sei se tem moto Uber também. Vou pegar um moto Uber, dá 3 ruas, mas eu estou tão cansado que eu vou de moto Uber. Mas a Bíblia fala que Deus renova a força daquele que não tem nenhum, não um pouquinho, até de quem não tem nenhum. Se algum dia você se encontrar nessa condição, querido, saiba que Deus é poderoso para te renovar por completo, para encher você até a tampa, transbordar. Mas tem que declarar isso aqui. Não pode lamentar, não pode reclamar. Meu Deus, esse patrão está me perseguindo, esse patrão não está vendo que isso está acabando com a minha saúde, está acabando com o meu joelho, que eu estou chegando em casa de madrugada. Não, querido, está chegando de madrugada? Senhor, renova a força, porque eu estou cansado e eu estou sem vigor nenhum. Me renova, Senhor. Vou declarar aqui agora, nesse ponto de ônibus, Isaías 40, porque eu preciso ser renovado agora. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, eita glória, renovarão as suas forças, subirão com asas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Nós, recentemente, ouvimos uma ilustração do apóstolo Rolando a respeito da águia. A águia, ela tem um inimigo natural. Na verdade, ele se diz inimigo da águia, mas ele não tem capacidade de vencer uma águia em combate. Mas ele tenta, que é o corvo. Depois, se você quiser, tiver curiosidade, você pode procurar esses documentários, né, de vida animal. E como é que o corvo faz para tentar vencer a águia? Ele em voo, a águia voando, ele também se aproxima e pousa na águia. E ele começa a bicar a cabeça da águia. E ele fica ali, bicando. Como que você acha que a águia faz para se livrar desse corvo? Será que ela faz alguma acrobacia? Será que ela mergulha na água? Será que... O que você acha que acontece? Ela começa a subir, né? Ela sobe, está o corpo picando. Ela sobe mais. E ela sobe mais. E ela vai subindo. E ela não vai subindo irritada não, ela só sobe, ela só voa. Só continua voando. Quero falar para você, irmão, continua voando. Continua voando. Se você está voando, é porque você já é uma águia. Você já está num local diferenciado. Você já é, em Deus, você já é alguém com algo diferente. Então, continua voando e vai subindo, vai para os retiros, vai para os montes, faz o jejum de 40 dias. Daqui a pouco vai virar o ano, vamos entrar num outro jejum de 40 dias. Vem para a intercessão, você vai só subindo, chega num local que o ar se torna mais rarefeito. Não é para qualquer um. São lugares de intimidade,
lugares de mistério, lugares de estreito com Deus, lugares espirituais, lugares que não é qualquer um que fica, não é qualquer pássaro que consegue estar nessas alturas. E o que acontece com esse corvo? Ele desmaia, ele despenca. Eu não estou falando de história não, isso acontece mesmo. O corvo, ele está tão concentrado em derrotar aquela águia, e achando que ele vai derrotar porque ela não está reagindo, que ele está batendo numa área sensível da águia, e que ele tem a certeza que daqui a pouco o bico dele vai perfurar a cabeça da águia. Ele fica ali, daqui a pouco eu vou vencer, daqui a pouco eu vou conseguir, vou fazer ele cair, vou fazer ele desistir, eu vou fazer ele parar, eu vou fazer ele se desviar, vou fazer ele cair, vai pecar, agora você está só subindo, e ele não percebe que você se tornou um dirigente de grupo, que você multiplicou o seu grupo, que você está formando discípulos, que você está participando de reuniões de liderança, que você já está sendo cogitado no meio dos pastores, falando, olha, tem um irmão lá, que olha, está com uma pegada firme, você está subindo, o diabo está tentando, mas chega um lugar que você acessa em Deus, que o diabo não pode estar, não tem autorização para estar ali. Ele desmaia, o corvo desmaia literalmente, ele desmaia da águia, e ele cai, e como ele não consegue se recuperar dentro daquele desmaio, muitas das vezes ele morre, porque a altura que ele despenca é muito grande, é um lugar muito alto. Então qual é o meu conselho para você, irmão? Não para de fazer o que você já está fazendo de correto. Pelo contrário, avança, aumenta a tua régua, aumenta o teu nível. Não tenha pena de você. O apóstolo Rolando fala muito isso para mim, discipular. A gente conversa e tal, mas quando vai fazer as considerações finais, de fechamento, né, dos discipulados, ele fala, pastor Rogério, olha, você está responsável pela igreja. A gente tem investido. Visita, pastor. Chega cansado do trabalho, vai. Não tenha pena de você. Eu ouço a voz dele entrando na minha cabeça assim, durante o dia. Não tenha pena de você. Deus não tem pena de você, não. Ele tem misericórdia de você. Mas o que você tiver que fazer para o reino de Deus ser estabelecido aqui na terra, você vai precisar fazer. Não dá para ter pena, não dá para ter dó, dá para ter fé, dá para ter garra, dá para ter coragem, dá para ter postura diferenciada no meio da batalha, dá para chegar, para levar o pão e o suco e derrubar um gigante, dá para atacar uma pedra com uma funda na falta de uma arma mais sofisticada. E quando aquele diabo, aquele inimigo cair, você corta a cabeça. Quando aquele problema se dissolver, você vem com uma unção, com uma ministração de cura, de paz, e você ministra, e você faz comunhão, e você ganha outras pessoas, aquilo ali, ninguém nem vai lembrar da confusão, ninguém vai lembrar do problema, as pessoas vão lembrar da vitória. As pessoas vão lembrar de Golias caído, da festa do exército. O exército começou a exaltar o nome de Davi. Você já sabe o final dessa história. Eu queria te convidar você se colocar de pé. O meu discipulador, ele é profético. E não tem como nós sairmos dessa veia. Ele manda subir na cadeira, ele... Tem uns irmãos aqui da igreja que vão lá, né? Por exemplo, quando vocês sobem na cadeira lá. Teve um culto aqui que ele... Ô irmão, vai lá, duvido vocês lá fazer uma coreografia agora. Foi? Foi ou não foi? Foi lá que fez. Eu vou te pedir uma gentileza, você dá uma afastadinha do irmão que você está. Você abre os seus braços de águia
Ó, aqui não tem pombo, aqui não tem gavião, não tem andorinha, não tem pardal, né? A Bíblia falou pardal encontrou macaco, mas a gente está falando de águia. A gente está falando de águia. Pardal não vai no rarefeito não, querido. O pardal até encontra casa, mas ele não consegue ir no rarefeito. Não consegue. Nós estamos falando com as águias. Aleluia. Declara assim, eu sou uma águia. Eu sou uma águia. Eu vou a lugares altos. Eu vou no secreto. Eu vou no secreto. Eu vou nos lugares Eu vou nos lugares de mistério com Deus. Eu vou no Santo dos Santos. Aonde o inimigo não pode me acompanhar. Eu sou uma águia. Eu sou uma águia. E o Senhor pode me usar para honra e glória do nome dele nesses dias. Em nome de Jesus. Se você crê nessa declaração, querida, aplauda o nome do Senhor. Aplaude ao nome do Senhor. Com glória a Deus. Comece a contemplar os lugares altos. Comece a contemplar os inimigos desmaiando diante da tua postura. A tua postura correta diante do Senhor. A tua postura elegante. A tua postura de crescimento. A tua postura de avançar. Você vai vencer essas guerras, querido. Elegante como uma águia. Você não vai se descabelar. Você não vai se debater. Você não vai ficar nervoso. Você não vai gritar. Você não vai nem chorar. Porque quem vence não chora, quem vence ri. Aleluia. As tuas vitórias, os teus degraus de crescimento vão fazer esse inimigo cair, desistir de você. Até que o Senhor me entregou. Quero agradecer o pastor Júlio por essa rica oportunidade. E se eu puder deixar para você um marco nessa mensagem, anda preparado. Anda em espírito de guerra. Não perca o controle diante das afrontas do diabo. Ele existe para isso. É o propósito dele acabar com a nossa vida. E ele é persistente. Mas a Bíblia está nos garantindo que existe um lugar onde ele não tem acesso. Um lugar alto. Um lugar profético para nós, para mim e para você. Para nossa casa, para nossa geração. E aonde ele permite você entrar. Ele te dá asas. Ele renova as tuas forças. Ele permite você correr sem se cansar. Ele permite você caminhar sem estar fatigado. E é Ele que é contigo nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém? Pastor Júlio. Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por essa palavra, por tudo que o Senhor fez.
creio, Senhor, que de forma muito particular e peculiar, o Espírito revelou, falou, segundo a medida que cada um pode receber. Existem medidas distribuídas entre nós. Distribuíram-se talentos entre nós, segundo a capacidade de cada um. E nesta noite, que cada um de nós receba para executar segundo a nossa capacidade aquilo que o Espírito Santo chama. Você não vai subir alto pendurado nas asas de ninguém. Você precisa subir alto voando nas asas do Espírito. Há voos que subiremos, obviamente, em unidade, mas há voos que você precisa voar sozinho. O Espírito Santo abre a tua mente para te levar mais alto, em nome de Jesus, e para fazer de você uma águia poderosa, gloriosa, para gerar novas águias em nome de Jesus. Se você crê nisso, levanta a tua mão. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa e sua família, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus Cristo. Amém, reina pelos séculos dos séculos. Amém.